paz! Esse é o podcast da semana. Estou muito contente, querido. Nós estamos aí chegando já quase ao número 40 do podcast desse ano. E se você tem acompanhado, eu tenho certeza que a sua liderança tem crescido. Tenho recebido alguns contatos, alguns recados bacanas, dizendo que tem gente maratonando os podcasts, começando do primeiro e fazendo todo dia uma aula. Muito legal, essa é a ideia é abençoar, a ideia é ajudar. E o tema de hoje é um tema especial, um tema que talvez você nunca tenha parado para pensar, e é uma chave para todos nós, é uma chave de desenvolvimento. O tema de hoje é como você trabalha. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Tema: como você trabalha? Muitas pessoas nunca pararam para pensar de que maneira elas desenvolvem o seu melhor resultado. Por exemplo, a gente acredita que todo mundo aprende e é ensinado da mesma forma, porque todos nós participamos de um mesmo tipo de estudo, um mesmo tipo de escola, e lá era mais ou menos igual para todo mundo, e acreditava-se que todo mundo aprendia da mesma maneira. Mas estudiosos têm descoberto que pessoas aprendem de forma diferente e também trabalham de forma diferente. E que é por isso que muita gente não consegue atingir o seu potencial máximo, porque ao invés de estar focado naquilo que ele é melhor, ele está tentando fazer aquilo que ele não tem habilidade nenhuma. Então você que é líder, você que está dentro de uma equipe, você que está trabalhando aí e tentando gerir pessoas, você precisa ficar atento primeiro a como as pessoas que você está liderando trabalham e depois como você que está trabalhando tem o seu maior desempenho. É interessante que algum tempo atrás eu não prestava muita atenção nisso e percebi que algumas pessoas que trabalhavam comigo não conseguiam se desenvolver, porque eu acreditava que elas entendiam e elas compreendiam a maneira como eu trabalhava, e na verdade elas não entendiam. A forma como elas trabalhavam era completamente diferente do que eu achava que elas deveriam fazer, porque a maneira como eu fazia era diferente. Isso não quer dizer que o jeito que elas faziam era melhor ou pior. Quer dizer que nós temos formas diferentes de trabalhar, assim como nós temos formas diferentes de aprender. Uma das coisas básicas que todo mundo aqui precisa entender é que algumas pessoas vão entender o que você diz ouvindo você. E aí vão conseguir desenvolver o seu trabalho à medida que ouviram você. Não importa o que você escreva para elas, não importa o e-mail que você mande, a maneira como elas entendem as coisas é auditiva, ou seja, elas precisam ouvir a sua voz dizendo o que é para fazer. Parece estranho, mas é assim mesmo. Tem gente que é auditiva, ela precisa ouvir, por isso que ela espera a voz de comando, por isso que ela espera, você manda um e-mail e imediatamente ela já quer mandar um WhatsApp com um áudio dizendo se é isso mesmo que você quer, porque ela precisa ouvir. Isso não quer dizer que ela tem problemas nenhum, quer dizer que é a maneira como ela desenvolveu a sua habilidade para o trabalho. Por isso tem gente que você entrega um papel para ela na mão e escreve tudo que tem que ser feito e ela lê aquilo 2, 3, 4 vezes, vai até a tua sala e diz assim: eu não entendi o que você quer, porque ela não é ligada à leitura, à escrita. Já outros são assim, precisam ser tudo escrito. Quem não foi escrito, não está documentado, não está claro, então não precisa ser feito. Isso é bem interessante porque tem gente que não entende muito bem isso e não escreve nada. E às vezes você tem uma pessoa e fala, porque ela é auditiva, então ela comenta: eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, e a pessoa não executa nada, porque a maneira como ela tem entendimento para trabalhar é que precisa ser alguma coisa escrita em que ela leia e ela possa seguir aquelas notas. Por isso que tem gente que vai na reunião, senta e quer prestar muita atenção no que você está falando, e tem gente que anota tudo, porque aquilo que ela está escrevendo vai ser a base para ela conseguir trabalhar. Você precisa descobrir qual é o seu jeito. E tem um terceiro jeito, que são as pessoas que são visuais. As pessoas visuais, elas precisam ver. Elas vão ver você fazer, elas vão ver você dar a voz de comando, como você age, elas precisam visualizar na mente dela aquilo que você está pedindo para elas fazerem. Se elas não conseguirem visualizar, elas não vão fazer.
Então você precisa descrever essas pessoas de maneira que a sua descrição do que você quer que elas façam crie uma imagem na mente dela, onde ela consegue entender que é isso que você quer que ela faça. Então tem gente que você vai chegar e falar assim: eu quero que você pegue aquele papel e faça um memorando com ele. Ela precisa ver isso. Então eu quero que você escreva um cabeçalho, eu quero que você diga isso, as coisas para a pessoa. Ela começa imaginando a pessoa, e essa forma descritiva, visual, né, que vai trazendo imagens, vai ajudar ela a trabalhar. Por que isso é importante? Porque às vezes a comunicação se quebra aí. Você está trabalhando com uma pessoa auditivo, mandando memorandos, e ela não consegue acompanhar o que você está pedindo, ou ela não consegue entender os detalhes do que você quer. Às vezes você está trabalhando com uma pessoa que é sinestésica, ela precisa sentir, ela precisa entender, ela precisa ler alguma coisa, ela precisa tocar o papel para ela entender que aquilo é uma ordem, e você não consegue fazer isso porque você é auditivo e você gosta de falar e entende que todo mundo vai ser auditivo. Quando você encontra isso, você vai conseguir desenvolver o potencial maior das pessoas que você trabalha, porque você vai saber como se comunicar com ela. Mas não é só dessas formas que as pessoas trabalham. Existem pessoas, por exemplo, que trabalham solitárias, sozinhas, desenvolvem mais a sua função com processos rotineiros, né, e que são de alta concentração. Ela consegue sentar e fazer um balancete, fazer um rasão, e concentradamente ir até o final sem se distrair. Já outras pessoas não têm essa habilidade de concentração e nem gostam de trabalhar sozinha. Gostam de trabalhar com equipes, gostam de ter pessoas, gostam de fazer parte de um pedaço do todo, né? Não fazer o todo, ela quer fazer um pedaço do todo. E é muito importante ter pessoas do lado, é muito importante para ela ter pessoas que possam estar compartilhando com ela o trabalho, e isso é algo que faz com que ela se desenvolva mais rápido. A concentração pode ser menor, mas ela não tem problema com a questão da mudança, de troca de funções e troca de papéis, e hoje eu trabalho de um jeito e outro trabalha de outro jeito. Tem gente que não se dá muito bem com isso. Se todo dia você mudar a função dela, ela vai acabar se sentindo extremamente ofendida e até perdida, e ela não consegue dar o seu maior potencial. Eu, quando comecei a liderar, eu deveria ter uns 23 anos, eu era líder de uma empresa, de um departamento de vendas. Nós tínhamos 24 funcionários, eu era o gerente. E quando eu estava lá, foi interessante porque eu percebi uma moça, uma jovem senhora que sentava ali na frente. Ela devia estar na idade de uns 50 anos mais ou menos, quer dizer, era uma moça jovem ainda, né? Mas ela não respeitava muito a minha liderança, porque eu era muito mais jovem que ela. E ela ficava na frente da sala, enquanto todos os outros vendedores e todas as outras pessoas que trabalhavam ficavam dentro de uma sala. E ela gostava de ficar lá, porque enquanto ela estava ali, ela não precisava produzir muito, mas ela conversava com todas as pessoas que passavam, ela recebia todas as pessoas, porque ela ficava bem na frente da porta do elevador. Todo mundo que descia do elevador encontrava com ela, cumprimentava, batia um papinho de 30 segundos e ela voltava a trabalhar. Mas aquilo não era produtivo, a empresa estava crescendo, a gente precisava de uma concentração maior, mas ela não era a pessoa para isso. Então, quando a gente pegou essa pessoa e colocou ela para dentro de uma sala, para que ela pudesse desenvolver um pouco melhor a sua habilidade e trabalhar, a mudança era de uma parede, ela estava do lado de fora e foi para dentro da sala, para ela poder estar junto com os funcionários. Ali ela ficava sozinha, ali ela ia ficar com pessoas, ali ela tinha uma circulação de pessoas, lá dentro ela ia ficar fechada com aquele grupo. Ela não aguentou, ela pediu demissão. Foi uma tristeza para mim, porque eu não queria prejudicar aquela mulher e acabei prejudicando por não entender, né, a função dela, embora ela não ia também ficar muito tempo ali, porque ela já não estava produzindo mais. A empresa tinha crescido, muita gente toda hora descendo o elevador e toda hora ela estava desconcentrada. Mas ela me ensinou uma lição: pessoas trabalham de formas diferentes. E às vezes uma mudança que você faz de uma pequena atitude já gera uma polêmica, uma condução, e você não entende por quê. E o motivo está aqui, porque pessoas são diferentes. Então tem pessoas que trabalham em grupo, tem pessoas que trabalham isoladas. E aí você diz, bom, mas as pessoas que não sabem trabalhar em grupo, elas não servem para mim. Não, às vezes elas servem, porque quando você tem trabalhos mais rotineiros,
Geralmente essas pessoas que gostam de trabalhar de forma isolada, elas vão desenvolver um papel mais rotineiro, com mais segurança, com mais foco e com mais qualidade do que aquelas que gostam de trabalhar em grupo. Tem aquelas também que gostam de trabalhar em grupo, mas precisam estar na liderança. Ou seja, eu gosto de trabalhar com pessoas, mas eu quero ter a voz de comando. Ainda que eu não seja o líder, eu quero ter a minha opinião ouvida, eu quero que as pessoas ouçam o que eu tenho para dizer primeiro tudo, para depois eu poder trabalhar em grupo. Esse tipo de pessoa também é bacana para alguns determinados serviços que precisam ter brainstorms, ter pensamentos, ter criatividade, e essas pessoas podem ser úteis nisso. Mas elas também vão confundir um pouco quando você está trabalhando com uma equipe focada que quer desenvolver resultados, ou seja, quer chegar à conclusão. Então talvez essas pessoas que trabalham em equipe, mas não querem liderar, por exemplo, sejam boas para as vendas, sejam boas para desenvolver projetos comerciais, mas não sejam boas para a liderança, no sentido de foco, né? No sentido de chegar a um resultado. Então a gente precisa entender as pessoas que nós trabalhamos para que a gente possa colocar as pessoas certas nos lugares certos. E nem todo mundo é igual. Tem pessoas também que são associativas e pessoas que são desassociativas. Eu quero falar um dia sobre isso, quando eu falar sobre programações mentais, né? Pessoas associativas, elas trabalham de uma maneira que é assim, tudo que você propõe, elas procuram entrar em comum, ou seja, encontrar o equilíbrio, encontrar o acordo. Mesmo que aquilo não seja uma coisa perfeita, elas vão dizer, não, acho que é uma ideia bacana, se a gente podia melhorar isso. Ou seja, a forma como elas falam é tentando procurar uma associação de crescimento. É muito bom ter pessoas assim, mas pode ser também perigoso. As desassociativas, às vezes, tem aquelas nível hard, né? Que são aquelas pessoas que tudo que você apresenta para elas, elas vão encontrar o ponto falho. Elas vão encontrar o lugar onde não deverias tomar cuidado, ou seja, aquilo é um perigo. Então você apresenta um projeto maravilhoso, né? As pessoas desassociativas vão crescendo na ideia, associativas, né? Que se associam com você, vão crescendo a ideia e vão dizer, olha que maravilha, a gente podia também fazer isso, podia fazer aquilo, mas elas não veem nenhum ponto obscuro, nenhum perigo nessa ideia. As desassociativas são pessoas que já veem perigo em quase tudo que você fala. Tudo que você apresenta, ela já pensa, bom, isso pode dar errado nisso, isso pode dar errado naquilo. E às vezes, até numa reunião, elas criam aquele clima pesado, que está todo mundo empolgado, todo mundo animado, mas ela fala, isso não adianta, isso não precisa fazer, veja bem, isso não vai dar certo. Aí você pergunta, por que não vai dar certo? Porque não vai. E aí você pergunta, por que não vai? Ela fala, não, porque não vai dar certo. Ela não tem resposta, às vezes ela é tão desassociativa que às vezes ela não consegue ver o porquê. Ela simplesmente acha que não dá e acabou, e acredita naquilo. Mas existem também os desassociativos que são úteis para mostrar os pontos fracos do projeto. É nessa hora que eles cabem numa reunião. Quando você está empolgado e todo mundo está ligado poderosamente, né, na ideia de fazer algo, mas que você não tem ninguém para questionar, ninguém para apontar pontos negativos, porque está todo mundo associado, energizado, potencialmente focado para fazer aquilo acontecer. E aí vem uma pessoa desassociativa, faz bem até para você ver pontos que você não estava enxergando. Olha, essa escada não é legal, isso aqui eu não gostei, mas o todo é muito bom. Mas isso aqui não gostei, aquilo não gostei, e esses pontos podem ser melhorados. Há uma história que eu vi recentemente sobre isso, que eu achei interessante, que as pessoas estavam juntas e elas começaram a propor um projeto. E 4 delas eram associativas e uma era desassociativa. E as 4 empolgadíssimas, mas a desassociativa resistente, um pouco distante. Então eles resolveram uma técnica, porque a reunião não saía e os projetos não aconteciam, havia um clima na sala. E a técnica era reunir os 4 primeiro e sonharem, planejarem, e não verem problema e acreditarem. E quando a ideia estava perfeitinha, né, na cabeça deles, não tinha mais problema, chamavam esse 5º amigo, esse 5º sócio, e ele sentava e o papel dele era criticar, né? Porque era isso que ele fazia bem, ele era um desassociativo, então ele olhava os defeitos e ele começou a mostrar alguns pontos. E geralmente os pontos que não mostravam tinham razão, né? Mas não invalidavam o projeto todo. Então você precisa tomar cuidado, porque às vezes você está perdendo a força, você está perdendo a
a garra de fazer as coisas, porque você está se relacionando com uma pessoa dentro dos seus projetos que é altamente desassociativa. Eles são bons? São. Eles são importantes? São. Eles têm o seu papel? Claro que tem, porque eles vão mostrar para nós coisas que a gente não consegue ver, principalmente a gente que é muito empolgado, que é muito apaixonado, a gente não percebe os riscos. Eles vão mostrar os riscos. Mas eles precisam dominar toda a reunião? Não, porque se eles dominar toda a reunião, eles vão definir que esse projeto não deveria ser feito nunca. E às vezes não é verdade, às vezes tem muita oportunidade. Nesse tempo de liderança, eu já conheci algumas pessoas altamente queridas, amadas, mas desassociativas, que são úteis para o meu trabalho, para aquilo que eu faço, porque elas vão me mostrando pontos que eu preciso tomar mais cuidado. Mas também conheci pessoas altamente associativas que gostam do projeto e acabam também não vendo nenhum problema, nenhum risco, e aí quando você vai ver, está cheio de dificuldades. Então existem pessoas que trabalham em equipe, que trabalham solitárias, existem pessoas que trabalham em equipe, mas querem liderar, tem gente que trabalha sozinho, mas querem sempre um projeto novo, um desafio novo, tem gente que trabalha sozinho e é rotineiro, ou seja, precisa da rotina para que ele desenvolva sua maior capacidade, tem gente que é associativa, tem gente que é desassociativa, tem gente que aprende ouvindo, ou seja, trabalha mediante ordens auditivas, né, com palavras, né, ou ordens escritas, ou algumas pessoas precisam visualizar o projeto para que possam desenvolver. É interessante você começar a perceber isso dentro da sua equipe, inclusive você. Quem é você? Porque às vezes você é uma pessoa desassociativa, que é legal, que eu acho que é importante todo mundo ter um pouco desse pé no chão, enxergar o problema e ver que nem tudo é bonito, tem pontos falhos. Mas se você faz isso demais e faz isso o tempo todo, você acaba tirando a garra do povo, você acaba tirando a vontade das pessoas fazerem o projeto. Então tome cuidado com isso. Saber como as pessoas produzem, como você produz, pode ser a chave de um bom desempenho ou um mau desempenho. Talvez você esteja tendo um problema tão sério com um funcionário que era bom, e você mudou de lugar ele, e você não percebeu que quando você mudou de lugar, para você era um serviço até melhor, para ele ficou pior, porque não é assim que ele trabalha, não é desse jeito que ele consegue desenvolver a maior capacidade dele. Antes de você dar o próximo passo, então, para um pouco e se pergunte como eu trabalho e como as pessoas que eu lidero trabalham, de que maneira elas agem, de que forma elas trabalham, de que forma elas desenvolvem, e começa a fazer aí um mapa mental de quem na verdade você está tendo problemas, qual é a diferença, porque às vezes você tem uma pessoa dessa na sua equipe que é desassociativa, que pode ser útil, né? E às vezes você tem uma equipe só de pessoas associativas, ou seja, todo mundo concorda com tudo, todo mundo vê tudo cor-de-rosa, tudo maravilhoso. Isso está prejudicando você, porque quando você menos espera, você está enfrentando problemas. E aí você precisa ser o desassociativo da reunião para você começar a encontrar os pontos fracos do seu projeto. Então, começa a pensar um pouquinho quem é a sua equipe, quem você lidera, como eles trabalham. Aquela pessoa trabalha melhor sozinha na rotina? Começa a determinar os serviços para ela da rotina, né? Aquela outra pessoa trabalha sozinha, mas precisa sempre ter um projeto novo, algo que desafie, toda semana, então coloque ela nos projetos que vão ser iniciados, né? Se você tem uma pessoa que trabalha bem em equipe, mas ela não é uma pessoa de concentração, coloque ela para falar com as pessoas, coloque ela para entrar em contato com os clientes, né? E assim você vai colocando pessoas certas no lugar certo, você vai entendendo o perfil dessas pessoas. Então, fazendo um review desse sistema de hoje, pessoas produzem melhores quando entendemos o seu perfil do trabalho. Você entende como ela trabalha, então elas desenvolvem mais. Um líder entende que pessoas têm habilidades diferentes, formas diferentes, e que o nosso papel é conduzir essas pessoas até a maior produtividade que elas possam ter diante daquele desempenho. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa e coloco ela para fazer um serviço que ela não vai ter habilidade, não é a forma como ela trabalha, é bem provável que o desempenho dela seja fraco e eu acabe gastando tempo de recrutamento, tempo de treinamento, tempo de seleção, e ela não vai desenvolver nada disso, e eu vou ter que reprogramar tudo isso e trabalhar muito mais. Bom, um bom líder entende que pessoas têm habilidades diferentes. O que a gente precisa entender, precisa compreender sobre isso é nós também, como nós trabalhamos, como a gente enxerga isso. Por exemplo, eu não sou muito auditivo, né? Eu não sou muito dessa pessoa que você fala e eu vou ouvir e vou guardar e vou fazer.
a minha forma de fazer é visual, eu gosto de ver, né? Eu preciso enxergar o que você está me falando, ou enxergar o que você está me escrevendo, para que eu possa compreender o que você deseja que eu faça. Sabendo disso, eu posso também entender que você pode ser um líder auditivo e eu preciso então falar mais ao invés de escrever ou mandar e-mails e tudo mais. Bom, para fazer algumas perguntas para a gente terminar, foi muito legal esse podcast, passou rápido. Uma das perguntas que eu acho que você pode se fazer é essa mesmo, é como você trabalha. Para um pouquinho, senta, começa a perceber. Segunda pergunta é como as pessoas que você lidera trabalham. Reconheça os desassociativos da sua equipe e os use, né, como uma forma produtiva, né, para que eles apontem os problemas no momento certo, no momento que já está tudo mais ou menos pensado, não no começo do projeto, porque senão ninguém vai querer andar para frente com essa ideia, tá bom? E que você possa ser abençoado em tudo, que Deus possa te guardar, que Deus possa proteger você e tudo quanto você fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação e se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!